Está no ar o programa Literato. Realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, o Literato oferece espaço para que escritores nordestinos apresentem seus trabalhos. Nesta edição do programa, nossa convidada é a escritora pernambucana Jussara Salazar, autora de obras como Poemas de Letícia Volpe, Inscritos da Casa de Alice e Baobá. Jussara debaterá sobre seu mais recente livro, Natália, que conta a história de uma tia-avó da escritora que desapareceu com um militar que perseguia o bando de Lampião. O livro traz à tona uma espécie de mitologia singular e humana e mostra que toda ficção é pura realidade. O programa será mediado pelo professor Eduardo Jorge e terá como debatedor o poeta cearense Diego Vinhas. Fiquem agora com o Literato. A minha tia-avó, ela se chamava Natália. E um dia ela morava numa pequena cidade do sertão de Pernambuco. E um dia passou por lá o bando da milícia que caçava o Lampião. E ela se apaixonou por um tenente dessa milícia e fugiu com ele. E a família, na época, colocou todas as coisas dela num baú, em praça pública, e tudo foi queimado ali, para que a cidade inteira visse a posição que se assumia a partir de então em relação a essa fuga. E essa parece uma história inventada, mas quer dizer, é uma história real e também bem comum. Mas o que me despertou para algo foi o fato de que, a partir de então, foi proibido de falar o nome dela na minha família. E eu cresci e isso eram ecos, rumores, né, que rondavam, né, e que não chegavam bem como uma história pela interdição, pela proibição, enfim. E num determinado momento eu fui procurar saber e a minha avó, um pouco antes de morrer, ela me contou a história, assim, mas muito em segredo, né? E isso ficou, e eu mantive o segredo também, mas todo mundo, enfim, a história era conhecida, mas era proibida. Quando eu pensei no livro, quer dizer, eu pensava em escrever algo em que eu pudesse colocar a minha história, mas não de modo objetivamente falando, como uma história que fosse só minha, mas eu pensei em partir de um ponto e que esse ponto seria uma história que pudesse ser literatura, com uma riqueza de informações, e talvez isso foi o que me levou a dedicar o livro a ela, e a partir da simplicidade da dedicatória, da pequena história, revelar e resgatar uma ausência, né, mas do ponto de vista da arte, né? Porque eu acredito que é na arte que nós podemos resgatar toda a nossa capacidade de nos resolvermos, até mesmo diante da ausência das proibições e mesmo da morte. Então, esse livro não é um livro que conta a história dela. Ele simplesmente partiu de um conceito que me veio, que era sobre a riqueza, né, dessa ausência e sobre uma situação em que eu me encontro assim, porque vivo há muitos anos fora, né,
do Nordeste, lá no Sul, e me sinto também um pouco ausente e sinto que é uma não história, né? As coisas foram se afastando, né? As minhas raízes elas foram ficando distantes e esse foi um modo afetivo de pensar meu livro, e a partir daí vieram muitas informações, coisas que eu lembrava, situações que ao longo da minha vida eu vi que eram histórias, que eram memórias, e coisas que a minha mãe falava, coisas que eu vivi. E eu pontuei o livro abandonando tudo isso, mas trazendo tudo isso como pequenos pontos que são realidade. Mas, na verdade, é um livro de poemas em que tudo é invenção. Nada disso é verdade, mas a partir de alguns pontos isolados e que só as pessoas que conhecem reconhecem ele, mas que ao mesmo tempo, de algum modo universal, todo mundo se reconhece, porque a poesia ela tende a essa questão da linguagem, né, da língua do conteúdo, da forma das coisas como elas, e da existência, né, da questão humana. Alguém sempre questiona, mas isso é prosa ou é poesia? Pela questão que existe da narrativa ou da não narrativa que o livro indica como um caminho. Mas eu acredito que é um livro de poemas e que onde eu procurei também trabalhar nos limites da linguagem, quer dizer, com uma lírica que fosse também passasse pela questão da narração e também pela tradição do contador de histórias, né? Mas formalmente é um livro de poesias, né? Nesse livro existe um fascínio meu pela língua ou por todas as línguas, né? Que eu procuro estudar, que eu procuro, porque eu tenho uma paixão por isso, pela palavra, pelo modo como as coisas se articulam, como nasce a ideia do signo, da palavra como signo, da palavra, como que ela vem do inconsciente, né? E como que ela se transforma em algo que é uma imagem, que é uma ideia e que transcende a própria materialidade das coisas, né? O modo como a palavra pode conduzir-nos à imaginação, à recriação. Então, eu acredito que o livro, ele é um livro, e são muitos livros, porque na medida em que alguém lê um livro, essa pessoa também reescreve o livro, porque ela traz, quando ela lê, toda a informação que é própria, todo o sentido cognitivo que é próprio da vida de cada um. Então, é nesse ponto que eu acho que a minha história, alguém se reconhece na história, e por isso é através do afeto, desses afetos, né, dessas percepções do afeto humano, que eu acho que a poesia ela se constrói. Mesmo quando a poesia fala dos desenganos, da morte e da tristeza, ela sempre está trilhando essa ideia dos afetos. Antes desse livro, eu escrevi também um outro livro com um outro nome, que é o Baobá, os poemas da Letícia Volpe, que não é um pseudônimo, não é um heterônimo, é simplesmente um livro com outro nome, porque eu escrevi um trabalho chamado Inventário das Almas, onde eu criei mais de 100 nomes para mim mesma, por um
uma ideia poética também. Então, eu tenho muitos nomes, assim, então me interessava muito isso também. Escrever, eu escrevendo, mas trazendo outras possibilidades de renomear a minha própria poesia. Mas foi bem complicado, porque acabou virando um livro enigmático, né? Porque quem é essa pessoa? E foi uma experiência muito interessante para mim, porque até eu coloquei uma fala na contracapa, porque agora eu tenho vontade de dar vida ao livro, né? E afirmar o baobá. Mas acho que foi uma experiência bem engraçada, escrever um livro que não existe nenhuma prova concreta de que fui eu que escrevi ele, inclusive. Só eu sei que escrevi ele. Se alguém quiser colocar dúvida, até é possível que eu não possa provar que escrevi ele. É bem um paradoxo. Eu queria puxar uma discussão que está sendo se batendo muito hoje em dia, que é a questão do hermetismo ou não, vamos dizer assim, da poesia contemporânea. E isso normalmente se dá muito na questão da linearidade dos poemas, assim, né? De uma coisa do que incomoda, o que sai um pouco desse aspecto linear. Talvez pela própria... Todos estarem acostumados, né? A informação já muito naturalmente deglutida hoje em dia pela velocidade. E exige realmente uma pausa bem maior. Os seus textos exigem uma pausa, uma respiração mesmo, para a gente aprender a conviver com eles e saber ler um texto com a calma que o texto pede, né? Agora, só que eu queria puxar a questão inversa, que eu acho o seguinte: como você tenta, né, acho que não só no Natália, como você mesmo falou, fazer um livro de livros, né, fazer essa escrita que permite ser desdobrada várias vezes e completada, em um texto que se põe em constante transformação, né? Acho que não só a transformação natural da leitura individual, né, que sempre vai completar o sentido de um livro, mas que a própria dicção, a própria sintaxe se permite essa reconstrução contínua. E eu acho o seguinte: isso, na verdade, revela uma atitude, uma intimidade com a língua, que é algo muito lúdico, eu acho. Algo que acho que bem trabalhado, talvez, assim, na educação, não sei, ensino fundamental, se as pessoas estivessem um pouco mais abertas a se permitir essa intimidade com a língua, e descobrir que esses trabalhos no limite da linguagem, esses trabalhos que permitem vários desdobramentos, na verdade, é uma coisa... Apesar de partir de um tema bastante pungente, né, como é o caso de Natália, ou mote, pelo menos, mas é um trabalho muito lúdico, eu acho, que pode, na verdade, servir textos desse tipo, acho que para atrair e difundir o poema, e não para fechar numa falsa carapaça de hermetismo, vamos dizer assim. Eu acredito que o recurso poético, a possibilidade de escrever um poema, é justamente uma oportunidade mínima que existe de você romper com a linguagem do cotidiano. Então, isso é como se o mundo se abrisse a todo tipo de permissão, não é? Com a língua e com as ideias, né? E você, a partir daí, fosse trabalhar com o símbolo, com a própria metáfora que, enfim... Eu acredito, por exemplo, que isso não seja... As pessoas estão... porque o discurso está muito fragmentado, né? Então, a gente recebe muita informação fragmentada, e isso dá a impressão de que nós não conseguimos, num determinado momento, sintetizar um pensamento, e que isso dificulta a possibilidade de leitura. Mas eu não acredito que seja verdade, porque se você pega um livro como a Bíblia, por exemplo, é um livro que está repleto de significações simbólicas, de metáforas, e que não é tão fácil decodificar, né? Você tem que aceitar determinados códigos que fazem parte do imaginário cristão para conseguir ler aquilo
e penetrar no texto, né? Então, eu acho que os códigos, eles mudam, né? E eles têm determinadas situações em que eles são como ondulações, né? Então, num determinado momento, você está diante da televisão, você está trabalhando com os códigos midiáticos, né? Então, você está aderindo a esses códigos e sendo cúmplice dessa linguagem. Se você abre um livro de poesia, você também tem que ter a cumplicidade com o código que é a poesia, não é? Porque não acho possível dizer que isso é língua corrente, né? Porque senão não haveria o relevo, né? Tudo seria uma coisa só. Você não poderia dizer isso é um poema, isso eu estou trabalhando com a linguagem simbólica. Se tudo é símbolo ou se tudo é significação e comunicação, como é que nós vamos criar o relevo? Eu acho que a arte, ela cria o contraponto para dizer isso não é a outra coisa. E a outra coisa também ela fica muito clara, ou às vezes se disfarça, né? Ou às vezes as duas coisas se... Então, eu não acredito que haja nenhum sentido hermético na literatura, na poesia contemporânea. Eu acho que há, sim, a transposição dos códigos, né, que são muito atuais e existe uma exigência que é natural, quer dizer, não adianta você pensar que você não vai trabalhar com a sua intuição, com a sensibilidade humana e principalmente com a generosidade, que é isso, que é o afeto da leitura, da aceitação daquele código naquele momento, né? Em instantes, a influência das artes plásticas na vida da escritora. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. Ouçam, meus senhores todos, uma história de espantar. Lá vem a nau Catarineta, que tem muito que contar. A gente faz o que a gente pensa. A gente faz o sentido que a gente produz nas coisas. Quase todo mês aparece um mulatinho, Pedrinho da Silva, no Jornal da Globo, que conseguiu descobrir uma coisa sobre o genoma humano, sobre a engenharia genética, coisas que o mundo está gastando fortunas, tendo dinheiro, tendo comida, tendo tudo de bom para fazer. De vez em quando alguém aqui, em situação absolutamente precária, faz. A cultura mais rica que tem do Brasil é a cultura nordestina. A cultura local é importante, a cultura mundial é importante, a cultura regional é importante, a cultura nacional é importante. Eu falando, digamos assim, do regionalismo saudável, assim, do regionalismo de reflexão e tal, e que a gente tenha um confronto bom com as outras regiões e que faça parte, que tenha visibilidade à cultura nordestina. É aquela velha ideia do Tolstói, né, de que se quer ser universal, né, pinta bem a tua aldeia, né? Paraíba era o centro artesanal, Piauí o setor da criação, em Sergipe cultura é tradição, Maranhão a reserva florestal. Graduada em comunicação visual, Jussara Salazar é também designer e artista plástica, com mais de 10 exposições individuais em galerias e museus do Brasil. Para a escritora, essa experiência tem pontuado a sua escrita. Acompanhe os detalhes nesse bloco do Literato. Outra coisa interessante que eu acho que a partir de agora assim, a gente podia falar é o outro, né? Assim, eu falo a tua questão, você como leitora e como editora. Assim, como você pega um texto e com os olhos digamos assim, usando para fazer uma palavra só, leitora, editora,
Como você vai trabalhar isso para publicar? Porque você já publicou, digamos, outros poetas como o Regis Bonvitino, Guilherme Mansur, além dessa coisa da publicação, um pouco dessa tua atenção assim, para a tradução, né? Traduzindo agora, como tu está traduzindo a obra da Marossa, de Giorgio, e também... enfim, como entra essa questão assim de você tá fazendo o livro do outro, né? Você tá editando o outro, assim, essa possibilidade do teu olhar. Eu acho que são práticas diferentes para uma mesma postura diante das coisas. Então, como eu gosto muito de escrever, eu também gosto muito de coisas que os outros escrevem. E como eu gosto muito de fazer livro para mim, eu também gosto muito de fazer livro para os outros. Então, me parece bastante natural que seja assim, né? Eu tenho um prazer muito grande, assim, de organizar as coisas, de ver o texto, aquilo que se arma, né, dentro do livro e que depois o outro vai ler e aquilo vai fazer sentido. Então, faz sentido para mim. E eu acho muito prazeroso, eu acho que passa muito pelo prazer mesmo, de fazer, como tudo que é bom, não é? E assim, além do livro também, como é a possibilidade também de juntar, por exemplo, múltiplas linguagens, né? Combinar pessoas, reunir imagens, combinar imagem-texto, essa relação, por exemplo, da tua experiência de editar uma revista, por exemplo, né? Eu fiz um trabalho durante alguns anos de edição de uma revista e para mim foi uma experiência fantástica, assim, porque aprender a trabalhar realmente com uma coisa de polivocidade, né? Muitas falas, muitas vozes e aquilo ali lado a lado, né? Tinham que ao final de tudo dar conta de uma leitura que fosse lógica, mas também foi bem simples. Eu aprendi muita coisa durante esses anos e pretendo continuar trabalhando com essa questão das publicações coletivas, né, que eu acho que são bem interessantes. A questão da tradução e da edição, que eu vi uma vez uma entrevista com um poeta do Rio, Carlito Azevedo, que ele fala que ele só tem interesse em traduzir aquilo com o qual ele consegue se contaminar, né? E consegue, entre aspas, sujar, no bom sentido, a própria poesia dele para o porvir, né? Para dali em diante. E eu te pergunto, enfim, a ideia da edição, não somente da revista, mas das edições artesanais, um selo que você tinha do Tigre no Espelho, né? Tigre do Espelho, e também a questão da tradução, você também procura esse caminho de se contaminar com aquilo e selecionar coisas que vão deixar algumas marcas na tua escrita? Isso é inevitável, né? Porque quando se passa pelo processo de tradução de um autor, é óbvio que você está reescrevendo praticamente aquela obra, né? É como reescrever mesmo, porque você está decodificando aquilo de uma língua que não é a sua para a sua língua. Então, você está procurando ali os recursos de construção daquela escrita naquele momento. Então, é natural que haja uma contaminação ao final do trabalho. E eu, em geral, quer dizer, eu traduzi alguns autores aí. Existe aquela questão que eu acho que o Pound que fala, né, que é tradutor e traditore, né? Então é língua e tradição, né? Quando você está, então é riqueza mesmo. Outra questão que você colocou que eu achei interessante quando falou dessa possibilidade de uma edição maior do Natália. Você fala que eu queria isso mais, que são mais leituras e logo mais reescrituras. E achei isso bacana. E isso me remete também a outro ponto.
que é a diversidade de códigos e como agora entre os códigos, os seus próprios códigos, isso pode um contaminar o outro. Aí eu falo da sua condição de design, de artista plástica. Exatamente em que ponto você acha que isso influencia diretamente, ou se você consegue fazer essa distinção da Jussara enquanto poeta, enquanto artista plástico, e enquanto uma condição implica na outra, assim, diretamente no seu processo de criação? Porque, veja, não existe apenas a minha experiência como artista plástica. Ela é uma das coisas, mas como toda pessoa, eu tenho experiências de toda a natureza. Então, tudo me interessa. Às vezes, alguém está na minha frente falando, gesticulando e diz uma determinada coisa. E eu, puxa, sabe, eu procuro gravar aquilo e depois aquilo acaba fazendo parte de algum texto, de alguma coisa. Até é engraçado porque às vezes meus amigos acham falas no meio das coisas, assim. E em geral, eu tenho interesse até por bula de remédio, assim. Eu leio tudo e tudo me interessa. Tudo, toda fala me interessa, eu não recuso nada. Mesmo as pessoas falam, não, porque essa fala, a fala de tal coisa, a fala da mídia, toda fala me interessa. Nesse sentido, quando eu tento criar esse grande hipertexto, né, essa coisa, eu não abandono nada, eu não costumo abandonar nenhuma informação. Tudo passa e passa como algo vivo, né, para mim. Então, a experiência como artista, ela é muito importante, porque foi todo um processo pelo qual eu passei com a imagem, com o fazer, com as coisas. Mas eu também sinto uma paixão imensa pelo cinema, pelo teatro, enfim, por dança, por música, né? E isso, às vezes, é intraduzível. Parecem abstrações, mas que, num determinado momento, a gente consegue recolocar, né, na forma da linguagem, né? Isso me interessa muito. A passagem dos códigos linguísticos, né? Como passar de um código para outro. Porque, na verdade, é uma passagem aberta. É só assim, essa coisa de estar atento, né, ao que interessa, a fazer esses recortes e depois montar, construir, e aquilo tem existência. Jussara, a respeito também das leituras públicas, né, digamos assim, que é uma outra experiência interessante, essa coisa de você ler para o outro, né, e você já leu assim em outros países, né? Você podia falar um pouco assim para a gente essa experiência da leitura do texto para as pessoas, assim, que códigos, né? Você falou logo no começo, assim, que códigos vai ser permitido, assim, que abertura de poros, que respirações vai ser permitida através dessa leitura pública, assim, para outras pessoas? Eu já fiz algumas leituras, eu nunca li em outra língua que não fosse o português, né? E eu acho que acaba acontecendo, algumas pessoas depois, né, sempre me falam, olha, eu não entendi o que você falou, mas eu entendi tudo. E então eu acho que tem algo que se percebe na entonação, na musicalidade, né, na própria formação, na construção do texto, que funciona de maneira universal, assim, né? Então, você pode ouvir um canto oriental ou um chinês dizendo algo que você não compreende exatamente o que é, mas certamente qualquer pessoa trabalhando com a sensibilidade vai saber, não, essa pessoa ela está sentindo tal coisa, ela pode até arriscar mesmo uma tradução sensível, né, daquilo. Então, a língua não é uma barreira exatamente, pelo menos se tratando de arte, eu acho. Existe uma poética assim, das novas mídias, assim, falando a respeito dessa questão de trânsitos, de limites, né?
de intervenções, assim, é possível fazer uma intervenção poética utilizando outros suportes, assim, em termos de questões para a gente deixar de provocações, assim, que tipo que o poeta, digamos assim, ele tem esse poder de interferir, assim, digamos assim, não interferir na mídia como uma coisa reducionista, mas interferir em outros meios e estar articulando isso de uma forma interessante para a produção dele? Eu acho que se não se pensasse assim, seria um pensamento muito retrógrado, né? Achar que nós vamos abrir mão das novas possibilidades de expressão e de fala, porque isso é um preconceito, né? Eu acho que vamos pensar a partir do seguinte: usar as coisas, mas exatamente de que modo, né? Eu acho que é a maneira como você vai trabalhar com isso. No momento, por exemplo, eu acredito que nós vivemos uma época em que toda a informação ela vem desses meios, né? Da tecnologia, da rapidez das comunicações. E então é quase como que se a gente não conseguisse, mas antes as pessoas perguntavam a Deus, né? A religião respondia às questões, às dúvidas, né, do ser humano, e as coisas as pessoas procuravam isso mais no plano espiritual, transcendente, né, resposta para as coisas. Hoje me parece que principalmente a mídia jornalística responde tudo. Me dá a impressão que tudo passa por isso. Não que eu tenha nenhuma objeção a isso, mas acho que existe uma ausência exatamente das pessoas, existe uma passividade, talvez nossa, né, em deixar que isso se processe desse modo. Então, eu acho perfeitamente natural que as coisas elas caminhem como o mundo está caminhando. Você não pode ficar pensando, ai, que saudade do lápis e do papel, né? Isso é um absurdo hoje, né? Apesar de que eu adoro escrever, mas num determinado momento eu também posso me apropriar de determinado recurso para também falar, né, de modo poético, né? Pensando nisso, me veio à mente uma entrevista que eu vi do Antônio Risério, um poeta da Bahia, e ele fazendo a defesa do hipertexto, das novas possibilidades, né, advindas com a internet, com os meios de você tentar outras mídias para o poema. E ele rebate aquela questão que muita gente ainda coloca, da possibilidade, né, de uma possível, digamos, entre aspas, rivalidade entre o livro, o objeto livro e o computador, se um vai acabar com o outro. E ele entende, e ele define o seguinte, que fala que o livro é insubstituível em si, não tem objeto, né, toda até a carga de como você torna ele parte de você, né, de poder carregar, de poder depositar ali uma afetividade, uma lembrança. Mas que, ao contrário do que disse Mallarmé, nem tudo nasceu para acabar em livro, né, que tem essa outra possibilidade. Então eu pergunto, você entende que essas outras vias abertas, né, de poder explorar o poético, a palavra poética, conseguem, de fato, vamos dizer assim, é possível um híbrido por exemplo, de um poema e de um vídeo, e se essas novas vias conseguem um caminho que, sem entrar no mérito se é melhor ou pior, mas que é realmente completamente diverso do que ele conseguiria num papel? Eu acredito que, vamos dizer que, num primeiro momento, dá para pensar que sim, porque você vai estar trabalhando com o espaço virtual, não é? Quer dizer, o espaço virtual ele é possível, você inventa o que você quiser, né, no espaço virtual. Então, é uma premissa dessa linguagem, essa possibilidade de criação muito mais ampla, né? E quando eu era criança, eu sempre pensava assim, o que eu queria muito aprender, por exemplo, fazer desenho animado.
porque eu vi assim nos desenhos animados, assim, o personagem ele cai de uma altura enorme, ele se espatifa no chão e ele levanta inteiro de volta. Porque eu via naquela linguagem da animação a máxima possibilidade de vencer todos os desafios, inclusive a morte, né? Então, eu acho que o espaço virtual é um pouco isso. Ele dá possibilidade para que você vença qualquer obstáculo, né? Tudo é possível. Mas eu acredito que antes de qualquer coisa, quem vai estar trabalhando ali vai ter toda a capacidade de também fazer isso no outro suporte, que é a outra linguagem, seja a do objeto livre ou a do... hoje o cinema, né? O cinema é uma coisa fantástica, os efeitos especiais, as coisas... aquilo eu acho maravilhoso, acho lindo, né? Essa questão do estímulo à imaginação total, né? Da possibilidade total de recriar a vida, de recriar uma história, de contar as coisas. Mas acredito que as coisas não vêm necessariamente para acabar com as outras, né? Elas vêm para enriquecer, para acrescentar, né? O livro está aí há mais de 500 anos e eu acho que ele tem longa vida, eu acredito nisso. Adoro as mídias novas, adoro o computador, adoro essas possibilidades de trabalho, mas são coisas diferentes, né? Assim, eu acho que as outras coisas não vão ser abandonadas, né? Quem vai substituir o gosto e o prazer de você entrar numa biblioteca e você sentir o cheiro dos livros e você poder carregar com você um livro e abrir na página que você quer? Quer dizer, isso é insubstituível, né? Mas, ao mesmo tempo, é tão bom quando você quer saber de um autor tal, e você vai para a internet, você consegue acesso em questão de minutos, né? Isso é muito bom também, não é? A seguir, quebrando preconceitos contra a lírica. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. Dou prioridade realmente a esse contato com o público, que é uma coisa realmente que gratifica, que estimula, que acende a gente. Meu Deus, esse aqui é arte. Tem gente por esse mundo que já nasce afortunada e que, embora passe um tempo sem poder arranjar nada, chega por trás da fortuna, vem pegá-la de emboscada, né? Verdades e mentiras. Mesmo que o poeta se considere ateu, um belo poema nos aproxima de Deus. A morte sem informação, dizem que é pior do que a morte sem comida. As mudanças não são num clique, entendeu? Que recomendação Jussara Salazar tem para os novos escritores brasileiros? É possível produzir literatura com liberdade? Veja no último bloco do Literato. A Jussara, ela em Curitiba, ela está ministrando um projeto de ministrar, né? E está ministrando também algumas oficinas para escritores, para jornalistas, que ela vai tratar isso em relação à literatura, essa questão da escrita, né? Então, essa coisa do tempo mesmo, assim, que é um dos pontos que você desenvolve, assim. Existe esse poema que é construído através do tempo, esse poema que vai maturando mesmo, como um processo, assim. Eu acho que existe um processo de libertação, né, de determinados bloqueios, de determinados medos, né, e isso vai ganhando uma dimensão mais natural, menos pesada, né? Aquela responsabilidade que tem supostamente o escritor de fazer aquele texto perfeito, e também de quebrar determinados preconceitos, né? Contra a poesia, contra a lírica. E eu fiz
eu fiz teve um tempo que eu fiz muita oficina de poesia para adolescente. E sempre era a mesma questão que se apresentava. No começo havia uma grande resistência, por exemplo, por parte dos meninos, porque eles falavam que poesia era coisa de menina. Porque trabalha com sensibilidade, menino que faz poesia, não sei o quê. Então, por incrível que pareça, os adultos passam pelo mesmo tipo de questão. Então, o objetivo das oficinas é esse, trazer um pouco mais da ideia de liberdade, né, de criação e de construção, seja lá do que seja, né? Então, assim, um outro tema assim, que é discutido, que já se falou, né, em entrevistas, essas coisas, que é a morte da metáfora. Né? Se fala da metáfora, porque a metáfora é uma coisa recorrente na literatura. Vários autores se utilizam dela para construir um espaço, né? Para construir espaços textuais onde vai existir uma relação, né? do significante do significado, né, se a gente for pensar em termos de linguagem, mas também assim uma relação de você redizer alguma coisa, né, falar novamente, assim, criar sutilezas, criar desvios. Então, assim, como você pensa assim essa questão da metáfora? Assim? Eu acredito que tem um autor chamado Isidoro de Sevilha, no século I depois de Cristo, ele trabalhou muito com esse conceito de metáfora já, porque no início das coisas tudo era metáfora, porque as pessoas estavam num processo de elaboração da língua, né? Então, necessariamente, claro, o objetivo era a comunicação, era se fazer entender. Mas como que você, ao mesmo tempo em que se construía a ideia da língua, se construía uma série de objetos e coisas que serviam para que as pessoas vivessem, né? Então, então, as pessoas se comunicavam mais ou menos, como dizer assim, este círculo de vidro sobre essas 3 hastes de metal. Então, você entendia, até que se chegasse a essa síntese, quer dizer, mesa, isso levou algum tempo, né? Porque as coisas foram se objetivando à medida em que muitas coisas foram sendo construídas ao nosso redor, a gente foi tendo um mais requinte, né? Um requinte maior de mobiliário, de coisas e de objetos, enfim. Então, as metáforas elas foram perdendo o sentido porque as coisas foram sendo nomeadas, né? Então, a poesia ela trabalha exatamente com essa outra ideia que é essa feitura da metáfora, porque ela é mais epifânica, né, num certo sentido, trabalha mais com o símbolo, né, com as coisas. Então, eu acho que se alguém está querendo matar a metáfora, eu sinto muito, porque eu acho que é um processo de linguagem extremamente rico. Não é que uma pessoa vai ficar falando metáforas o tempo inteiro, até porque a metáfora passa por aquela coisa que eu tinha falado antes, da aceitação do código, né? Então, um poema pode dizer assim: o mundo é um grande canteiro celestial. Se você for pensar, o mundo não é um canteiro e não é celestial. E se você pensar de modo, usando o pragma, né? A ação mesmo, a objetivação. Mas, quer dizer, num poema, isso faz sentido porque existe esse código da poesia, né? Então, por aí vai. Eu acho que talvez sintetizar um pouco tenha sido uma ideia mais atual, né? Uma síntese maior, quer dizer, da metáfora em si. Mas acho difícil abrir mão disso, né?
desse recurso simbólico, né? Não, é uma questão que perpassa tanto a ideia da metáfora, né? Porque eu acho que no inconsciente a gente é metafórico. Vilemar pergunta, como escritora, que possibilidade você busca para tornar o ler, né, a literatura e o livro mais próximo do povo e do público, né? Ele fala dessa... Pois olha, eu tenho feito o possível, quando posso, para tocar nesse assunto, porque eu acho que isso é uma questão política no nosso país, né? Então, o que eu acho que deveria haver eram... Agora tem uma lei agora com menos taxação de impostos sobre as editoras, né? Porque fazer livro ainda é muito caro, portanto, vender livro é também caro. Então, eu acho que os livros deveriam ser mais acessíveis e deveriam haver programas de educação mais eficazes no sentido de colocar isso na mão das crianças, né? E, consequentemente, fazer um projeto de formação de leitores, a longo prazo que seja, e por enquanto, ir tentando tornar isso menos caro do que é, porque o livro é muito caro, né? Então, isso é claro que com toda a nossa pouca informação, ainda há esse grande obstáculo que é ter o livro, né? E nem sempre as bibliotecas elas conseguem atrair tanto público, infelizmente, quanto deveriam, né? As pessoas deveriam poder comprar mais livros, a gente deveria ser um país de mais leitores. Eu acho que isso é que vai fazer a coisa mais democrática. E o Cândido Rolim está perguntando, na tua experiência como artista plástica, né? Como você vê essa coisa da ilustração dos textos, assim, é necessário ilustrar poema? Assim, eu particularmente acho que não é necessário, mas também quando é feito e é bem feito, quer dizer, eu acho que fica bonito. Agora, acho complicado, porque eu nunca me propus, por exemplo, a fazer isso exatamente porque quando eu estou fazendo uma coisa, eu particularmente até agora procurei fazer com que aquela linguagem em si, quer dizer, se é um desenho, eu acho muito interessante que as pessoas fiquem imersas no que é isso, né? No que é aquele trabalho, no que é e quando é o texto, eu sempre tenho uma exigência de que o texto se sustente dentro da linguagem da literatura. Então, mas já vi livros muito bonitos, né? Por exemplo, acho lindas as edições antigas, assim, edições do Cervantes ou mesmo do Charles Perrault, em que o Gustave Doré, aquele ilustrador francês, ele ilustrava aquilo de modo belíssimo, né? Então, acho interessante também. Nunca fiz, mas acho interessante. E, assim, entendendo assim, um pouco mais essa pergunta, né? Há essa possibilidade mesmo, assim, da ilustração dialogar com o texto, ou ser legenda, ou ela ser uma obra à parte, e existir, no caso, uma coautoria de um livro, assim, ilustrador e escritor? Eu acho que isso é possível, embora acredite que, como cada cabeça é uma sentença, né, eu acho que é impossível fazer de dois um. Não é? Então, na medida em que se pode, as pessoas vão fazer um trabalho ali em conjunto, mas sempre vou acreditar que existem visões daquela mesma ideia que são diferentes, embora pretendam estar ali, né, lado a lado. Acho que seria impossível fazer isso, um trabalho absolutamente em uníssono, né, em que soasse como um uno, né? Isso é quase religioso, acho, espírito, corpo, acho bem difícil, porque são dois mundos, né? Completamente, são indivíduos, né? E
E você foi responsável também pela edição, né, por a reedição do Catatal, que é considerado assim um livro de prosas, um dos mais importantes do Paulo Leminski, né? E também do Céu de Lona, que é o trabalho recente do Décio Pinhatari. Então são pessoas assim, digamos, de relevância na literatura. E como foi esse teu cuidado com a edição desses livros, assim, digamos, a escolha de papel, a catalogação de fotos, o trabalho com a família Leminski, né? Esse trabalho também com o Décio Pinhatari? Foram trabalhos que eu considero que foram experiências editoriais muito importantes, quase desafios, né? No caso do Catatal, tinha aquela toda uma aura, né, que existe em torno do livro, em que até mesmo no período da revisão, até os erros deveriam ser mantidos, né? Então era um trabalho de minúcia, né, que não poderia ter nenhuma diferença da segunda edição, que ainda foi feita pelo Paulo antes de morrer. E as negociações, porque entrou uma parte iconográfica, que era toda a vida dele em fotografias, né, desde criança até... Então havia toda uma demanda familiar muito emocional, muito afetiva, né? E juntar tudo aquilo eu acho que com a dignidade que a obra merece, assim, não poderiam haver erros no livro. Deve haver algum erro, claro, mas foi bastante difícil. Eu fiquei muitos meses, né? Me dediquei muitos meses a essa obra e acho que, ao fim das contas, valeu a pena, porque até pela complexidade do texto, né? Que é um texto uniforme, ele não tem parágrafos, não tem capítulos então foi um desafio fazer o trabalho do Décio também, de editar, né, o Céu de Lona, que na verdade é uma peça de teatro, que é a última obra que ele escreveu sobre a relação do Machado de Assis, né, com aquilo que seria a Capitu na cabeça dele. Também foi um outro desafio, só que com o autor presente, né, o Décio, e eu até diria, parafraseando o próprio, né, que foi um multiálogo, né, falando assim a maneira semiótica que ele gosta, porque envolveu vários ilustradores e também foi um livro que tinha uma responsabilidade muito grande em produzir e que acabou também, eu acho que ficou um trabalho interessante, ele gostou bastante. São desafios, né, fazer esses livros com essas pessoas, mas eu acho que a responsabilidade seria a mesma que eu teria em fazer o livro de um jovem poeta, de um autor iniciante, que é fazer um livro funcionar como livro, né, quer dizer, de forma legível, de preferência que ele também seja bonito, né? Só que aí, no caso, havia o peso da aura dos livros ali atrás, né? Cobrando e exigindo que o livro ficasse perfeito. Tem uma frase oriental que diz o seguinte: onde não há erro, não há verdade. Quer dizer, onde não existe um erro, não existe humanidade. Eu acho que isso é perfeito. Deve ter erros aí em todos esses projetos, mas a ideia era trazer uma grande dignidade nessas publicações. Chegamos ao final dessa edição do programa Literato. Até o nosso próximo encontro, quando teremos mais uma vez a oportunidade de entrar em contato direto com outros escritores nordestinos e suas obras. Até lá!